Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Por que não vemos mais o tio Mark? Meu pai me contou isso enquanto bebíamos outro dia. Ele tinha bebido um pouco e acabou admitindo para mim. Disse que já havia se passado muito tempo e ele havia enfrentado as consequências, então não havia nada que pudesse acontecer com ele. Essa é a única razão pela qual estou postando isso. O tio Mark era o meu tio favorito quando eu era criança. Ele sempre me convidava para mostrar a sua coleção de armas de Airsoft, fazer festas de esconde-esconde com os meus amigos e até nos levava para a praia. Ele sempre trazia doces para nós e agia como um de nós, uma outra criança que só queria se divertir. Mas então, o dia em que eu, 7 anos, deveria ir até lá porque iríamos para um lugar incrível. Meu pai estava feliz e animado o dia inteiro, falava o quanto ele adorava que o irmão dele quisesse estar na vida dos filhos dele, até que ele recebeu uma ligação. Eu estava no meu quarto, arrumando minhas coisas quando ouvi o grito mais horripilante vindo do meu pai. Ele estava gritando enfurecido. Ouvi ele arrombar a nossa porta da frente e bater de volta com força suficiente para fazer a foto ao lado cair da parede. Eu não vi meu pai por um longo tempo depois disso, e ele nunca me disse por que até termos essa conversa, mas isso será explicado no final. Minha mãe tinha bastante dinheiro guardado de um pequeno prêmio de loteria, então estávamos bem e ela sempre sorria e dizia: "Papai está só um tempinho fora porque está cuidando de você e dos seus irmãos", sempre que eu perguntava onde ele estava. O tio Mark também não vinha mais nos visitar durante esse tempo, mas nós o vimos na cidade algumas vezes. Engraçado, ele fugiu assim que minha mãe me viu acenando para ele. 9 meses depois, meu pai voltou para casa e eu corri animado para abraçá-lo. Ele me abraçou de volta com um aperto forte. Fizemos uma festa para celebrar o retorno dele, tivemos comida de festa e bolo e todas as coisas habituais. Eu só estava feliz que meu pai estava em casa, no entanto. Mais ou menos uma semana depois, papai me sentou com as outras crianças e explicou que o tio Mark não viria mais. Quando perguntado por quê, ele apenas disse que o tio Mark era uma pessoa má e que se ele tentasse falar conosco, deveríamos ignorá-lo e procurar um deles. Todos nós concordamos porque meu pai sempre sabia o que era melhor, afinal. Uma semana depois, mais ou menos, 9 anos nesse ponto, eu estava saindo da escola para esperar meus pais me pegarem. Meus outros irmãos estavam ou na escola secundária ou eram muito jovens para a escola, então era só eu. Eu vi o tio Mark parado lá com um grande sorriso. Fiquei nervoso quando ele veio até mim, dizendo que estava ali para me levar para passear. Eu disse a ele que não era para eu falar com ele, que ele era uma pessoa má como meu pai disse. O tio Mark fez uma expressão assustadora por um segundo, depois me disse que estava tudo bem e que meus pais tinham mudado de ideia e tentou pegar a minha mão. Foi quando eu vi meu pai aparecer. Meu pai socou o tio Mark bem no rosto e eu, pequenininho, vi o sangue voar quando o tio Mark foi jogado para trás. Eu não vi muito depois disso, exceto o tio Mark correndo para longe enquanto meu pai o perseguia. Ele voltou depois de um tempo, suspirou e me abraçou. Ele disse para minha mãe me levar para casa e que nos veríamos mais tarde. Eu não sei porquê, mas soube naquele momento que seria muito tempo antes de eu ver meu pai de novo. E eu estava certo. 5 anos. 5 anos meu pai esteve longe. Minha mãe eventualmente nos admitiu que ele estava na prisão por nos proteger e todos nós adivinhamos que ele tinha feito algo com o tio Mark. E tinha. Acontece que o tio Mark gostava de crianças. Ele gostava muito. E naquele dia em que eu deveria ir para a casa dele, minha tia, esposa do tio Mark, ligou para o meu pai e contou a ele que tinha encontrado algumas fotos debaixo da cama dela e do Mark de crianças. E ela estava com medo do que fazer porque o Mark era um homem grande e depois ficou claro que ele abusava, então ela estava com medo de chamar a polícia. E meu pai ficou furioso e correu para a casa dele. Ele arrombou a porta para encontrar o tio Mark gritando com minha tia enquanto ela balançava as fotos em meio à histeria. Meu pai tinha espancado o tio Mark quase até a morte. O tio Mark gritava que faria ele pagar enquanto a polícia prendia meu pai. A coisa bizarra foi que, quando meu pai explicou por que ele tinha feito isso, o Mark conseguiu pegar as fotos, queimou elas e amedrontou a esposa para que ela não dissesse nada, então não havia evidência. Meu pai foi preso por agressão, mas se certificou de que meus outros tios e primos mais velhos estivessem por perto para nos proteger caso o Mark voltasse. Mas não. O Mark esperou até que meu pai pensasse que estávamos seguros. E então, de acordo com meu pai, ele veio sequestrar a mim na escola bem debaixo dos narizes deles. Quem iria impedi-lo? As pessoas não acreditavam no meu pai quando ele explicou que o Mark era um predador, achavam que ele estava apenas se desculpando por atacá-lo.
Afinal, a polícia não encontrou nada e a esposa dele disse que meu pai estava mentindo, enquanto meu pai era o cara grande e bravo com algumas agressões em seu currículo. Então, tudo o que eles viram foi meu tio bonzinho aqui para me buscar. Ele tinha escapado do meu pai na escola, meu pai tinha tropeçado e isso deu a ele a chance de fugir. Mas meu pai sabia para onde ele iria. Sabia que o tio Mark correria para casa para se esconder e, muito provavelmente, destruir qualquer evidência que ele tinha desde a última vez. Ele também sabia que a polícia estaria atrás dele pelo ataque à escola, então ele não tinha muito tempo. A diferença era, no entanto, que meu pai tinha o carro dele enquanto o tio Mark estava a pé. Ele dirigiu até lá e exigiu saber se minha tia iria mentir novamente, após o que o tio Mark acabará de tentar fazer. Agora, eu não gosto muito da minha tia depois do que ela fez da primeira vez, mas acho que naquele momento ela realmente percebeu que tipo de monstro meu tio era. Ele estava disposto a fazer isso com o sobrinho dela apenas por uma vingança patética por ser exposto como um predador. Ela disse que não impediria meu pai nem salvaria o Mark dessa vez. Meu pai ordenou que ela conseguisse todas as evidências que pudesse enquanto esperava o Mark aparecer. Ela voltou com fotos. Muitas fotos. Ele então disse para ela ir, esperar uma hora e depois ligar para a polícia. Ele estava encerrando isso. E quando o tio Mark apareceu, meu pai, que estava esperando atrás do muro do jardim dele, o empurrou pela porta da casa. E então começou a espancá-lo até a morte na entrada da casa, aparentemente no final ele não conseguia ver o chão devido ao sangue. Meu pai foi preso por assassinato e não resistiu, dizendo apenas que gostaria que eles tivessem feito o trabalho dele. Mas quando foi revelado que o tio Mark era de fato um predador que havia tentado me sequestrar e o fato de que eles tiveram que enfrentar o fato de terem permitido que um predador continuasse solto, ele acabou sendo acusado por homicídio culposo, com seu advogado alegando que meu pai tinha entrado em um estado de fúria protetora e só pretendia incapacitá-lo. Curiosamente, ninguém argumentou em defesa do predador para que meu pai fosse acusado de assassinato. Ele disse que não se arrependia, mas que gostaria de ter feito algo diferente apenas para não ter perdido tanto da minha vida. Eu disse a ele que eu sempre estaria orgulhoso dele por isso, e que o amava. Fiquei um pouco chocado por não me terem contado que exatamente o tio Mark era por tanto tempo. Mas meu pai perguntou se teria sido melhor me contar quando eu era criança o que ele realmente era, ou agora como um homem que pode lidar com a verdade, e ele estava certo. Eu quando era criança não teria sido capaz de lidar mentalmente com isso, mal sou capaz de lidar com isso agora. Eu sou a babaca por enganar minha irmã imitadora a cortar o cabelo dela? Eu tenho uma irmã mais nova que se parece exatamente comigo. Eu tenho 19 anos e ela tem 16, mas as pessoas têm nos confundido como gêmeas há algum tempo por causa de como nos parecemos. Temos a mesma altura, o mesmo tom de pele, até a voz é parecida. Ela também tem o hábito de ser uma imitadora, desde o jeito de se vestir até os hobbies, até mesmo piercings. Eu sei, é fofo se você olhar de fora, irmãs se vestindo e parecendo tanto uma com a outra que são imagens idênticas uma da outra. Honestamente, porém, é irritante e às vezes me dá arrepios, tipo, sim, somos bem próximas também, mas porque ela sempre acontece de pegar tudo o que eu pego? Tenho pedido a ela para parar com isso, mas ela sempre insiste que realmente acha que isso combina com o gosto dela e que ela simplesmente precisa experimentar também, pegando coisas semelhantes, se não idênticas, às que eu tenho. Uma tarde, eu estava organizando algumas fantasias na vitrine da minha faculdade e encontrei uma peruca bem fofa marrom e rosa, que se parece com um cogumelo. Eu a coloquei, achei que ficava engraçada, então tirei uma foto dela e postei no meu Instagram. Recebi uma mensagem da minha irmã perguntando se eu realmente tinha cortado meu cabelo. Eu não mencionei que era uma peruca. A parte babaca é, e embora eu tivesse uma sensação de que ela poderia copiar isso também, eu menti e respondi que sim, que eu queria uma mudança de estilo. Voltei para casa quando chegou o final de semana e eis que, minha irmã apareceu com o mesmo bob marrom e rosa bobo, exceto que esse é o cabelo dela de verdade. Ela ficou muito surpresa quando me viu chegando com o cabelo ainda comprido, então percebeu que eu menti para ela. Ela ficou furiosa por ter que cortar aquele penteado bobo porque achou que eu tinha feito, mas a verdade é que eu nunca pedi a ela. Ela deveria ter visto na minha foto que aquele penteado parecia super bobo e ainda assim ela tentou cortar o cabelo daquele jeito. Nossos pais acham que foi uma piada muito ruim e queriam que eu cortasse meu cabelo também para compensar ela. Eu me pergunto por que eles não a impediram desde o começo. Embora eu sinta muito por ela, estou um pouco feliz que pelo menos agora ela não poderá mais copiar meu penteado, já que o cabelo dela está tão curto, então vou deixar o meu cabelo comprido.
Eu sou o babaca por ameaçar me divorciar da minha esposa se ela não disciplinar seu filho? Eu, 45, sou casado com minha esposa, 47. Ambos temos filhos adolescentes de relacionamentos anteriores, o filho dela, Noah, 14, e meu filho, Spencer, 15. A mãe biológica de Spencer, minha ex, é uma caloteira que não paga pensão alimentícia e não fala com Spencer há anos, enquanto o pai biológico de Noah está muito envolvido na vida de Noah e o leva a cada 2 semanas. O pai de Noah também ganha um pouco mais de dinheiro do que eu ou minha esposa, o que faz com que Noah tenha coisas mais legais do que Spencer. Por exemplo, Noah tem um iPhone relativamente novo, enquanto Spencer tem um modelo antigo com a tela quebrada. O pai de Noah prometeu pagar seus estudos na faculdade, enquanto Spencer trabalha meio período em 2 empregos, por escolha própria, para começar a economizar, mas provavelmente ainda terá que fazer empréstimos. Mais relevante para o nosso problema atual, Spencer usa quase exclusivamente roupas de segunda mão usadas, enquanto o pai de Noah compra roupas de lojas de departamento e de marcas famosas. Devido à diferença na forma como os 2 meninos se vestem, Noah passou a zombar de Spencer por parecer um mendigo, como se tivesse saído de um esgoto. Insultos maldosos, desnecessários e, na minha opinião, muito classistas. Não é como se Spencer não se esforçasse na aparência dele, nós simplesmente não temos dinheiro para encher o guarda-roupa dele com camisetas de $30 e calças de $75. Agora, Spencer tem um pouco de temperamento e a diferença entre as coisas dele e as coisas de Noah é um ponto sensível. Como resultado, os meninos tiveram várias discussões e uma briga física importante. Spencer é alto para a idade dele e Noah atingiu a puberdade tarde, então foi mais uma surra do que uma luta, embora ninguém tenha ido para o hospital. Falei com minha esposa várias vezes sobre disciplinar Noah, mas ela insiste que ele está fazendo isso para provocar Spencer e a solução é para Spencer parar de cair nessa, em vez de impor consequências ou mesmo uma conversa séria para Noah. Eu até poderia ter aceitado isso se Noah ainda estivesse na escola primária, mas ele é um adolescente e um adolescente precisa pelo menos ser orientado a não antagonizar o meio-irmão, que ele sabe que tem explosões de raiva. Tentei falar com Noah eu mesmo, mas ele apenas diz, "Você não é meu pai. Você não pode me dizer o que fazer." E sim, falei com Spencer sobre controlar o temperamento dele, mas neste ponto, não é culpa dele quando ele está constantemente sendo menosprezado por algo que ele não pode controlar. Depois do incidente físico mencionado anteriormente, dei um ultimato à minha esposa, disciplinar Noah ou eu vou embora. Disse a ela que não posso manter meu filho em um lar onde ele está constantemente nervoso porque ela se recusa a educar o filho dela. Disse a ela que, como padrasto, tenho pouca autoridade sobre Noah, então é responsabilidade dela colocá-lo na linha. Ela me perguntou se eu estava realmente considerando me divorciar dela por causa da maneira como ela educa o filho dela, e eu disse que sim. Que isso não é sobre ela, mas sobre proteger meu filho do bullying de Noah. Ela me disse que eu estava sendo manipulador e que ameaçar o divórcio por qualquer coisa é abusivo. Tentei explicar que isso não é uma coisa pequena e ela apenas me pediu alguns dias para pensar nas coisas, e eu concordei em dar uma semana antes de entrar em contato com um advogado. Atualização. Primeiramente, de acordo com o conselho de todos no meu último post, entrei em contato com um advogado de divórcio e comecei a redigir os papéis. Se eles serão protocolados ou não ainda está para ser visto. Segundo, não pensei que atualizaria tão cedo, mas houve um grande desenvolvimento, então aqui vamos nós. Ontem, o pai de Noah, a quem chamarei de Mike, me ligou. Nós temos os números um do outro, mas geralmente não conversamos, então isso foi uma surpresa. O seguinte é uma aproximação da nossa conversa. Oi, Mike, o que está acontecendo? Ei, meu nome, não muito, mas estou ligando sobre uma briga entre nossos garotos. Você ficou sabendo? Assim, claro que fiquei sabendo. Felizmente, nenhum deles se machucou gravemente. Bom, é bom ouvir isso. Escuta, pelo que Noah me contou, seu garoto, Spencer, foi isso? Atacou o meu por causa de uma discussão boba sobre roupas. Agora, eu sei que meu garoto pode exagerar, então pensei em te ligar para obter sua versão. Sim, bem, não quero chamar o Noah de mentiroso, mas isso é apenas metade da história. Veja, ultimamente o seu garoto tem provocado o meu porque você pode comprar roupas mais caras para ele. Agora, fico feliz que o Noah possa ter as roupas que ele quer graças a você, mas ele decidiu que isso torna superior ao Spencer. Noah o chamou de mendigo, de lixo de trailer, disse que ele parecia que saiu de um esgoto e disse que não ficaria surpreso se o Spencer acabasse na rua em 5 anos. Espera, sério? Noah disse isso?
Sim, disse, não consigo imaginar onde ele aprendeu a falar assim. Definitivamente não foi na minha casa, mas continue. Certo, agora meu garoto pode ter um temperamento, e estou trabalhando nisso com ele, com certeza, mas o Noah não ouviu quando eu disse para ele parar. Houve algumas discussões com gritos, então, há alguns dias, o Noah apenas continuou provocando ele e eles estavam gritando um com o outro, e então o Noah deu um soco e bem, o resto é história. Espera, o Noah deu o primeiro soco? Sim, mas o resto dos socos foram do Spencer. Serei sincero, não foi uma briga justa de forma alguma. Como eu disse, estou apenas feliz que nenhum deles tenha se machucado muito, mas deixe-me ser franco. Seu garoto está causando problemas na minha casa e ele precisa parar antes de acabar no hospital. Você poderia falar com ele sobre isso? A Sherry não fará isso, mas nossa relação é outra história. Oh sim, com certeza vou falar com ele. E também, desde que ninguém vá parar no hospital, fique à vontade para deixar seu garoto dar uma lição no meu se você entende o que quero dizer. Foi assim que aprendi a parar de ser um boca suja, talvez um pouco de justiça possa fazer o mesmo por ele. Obrigado, cara, eu agradeço. Vou passar sua mensagem para o Spencer, mas deixei claro que o Spencer não deve começar nada, mas se o Noah se tornar físico primeiro, o Spencer tem minha permissão para pará-lo. Tudo bem, mas vamos continuar nos comunicando sobre isso, estou tão decepcionado com o Noah e peço desculpas por ele estar causando problemas ao Spencer. Clique. Enfim, Noah vai para a casa do Mike amanhã, então espero que o pai dele possa colocar ele na linha. Quanto ao meu relacionamento com minha esposa, vou ter uma conversa séria com ela em breve. Se não conseguirmos resolver as coisas, aquele advogado meu será útil. E sim, eu disse ao Spencer o que o Mike disse sobre dar uma lição no Noah, mas deixei claro que o Spencer não deve começar nada, mas se o Noah se tornar físico primeiro, o Spencer tem minha permissão para se defender. Atualização. Então, alguns de vocês sugeriram que a Sherry e eu tivéssemos uma reunião familiar com o Mike e os garotos, e achei que valeria a pena tentar. Liguei para o Mike e ele disse que era uma ótima ideia, mas a Sherry não quis porque o divórcio dela com o Mike foi tão caótico e ela não queria tornar as coisas desconfortáveis. Levou um tempo para convencê-la, mas ela acabou cedendo. Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente o Mike e eu tentamos explicar ao Noah e à Sherry porque o que o Noah vinha fazendo estava errado e merecia punição. No entanto, a Sherry estava sendo muito teimosa e isso acabou com o Mike decidindo tirar todas as roupas do Noah e dar a ele $100 para montar seu guarda-roupa para o próximo ano escolar, reduzindo em $15 cada vez que ele insultasse o Spencer. Um ponto irrelevante agora, mas ele não sabia disso na época. A Sherry, é claro, foi contra, mas não havia muito que ela pudesse fazer. O Mike levou o Noah e saiu, minha mãe pegou o Spencer e depois discutiu com a Sherry. Começamos de forma civilizada, falando sobre filosofia de criação e nossas diferentes experiências com bullying e coisas do tipo. Ela simplesmente não se acalmava, e tivemos a maior briga do nosso relacionamento. Eu admito que também fui um pouco culpado por não recuar. O que posso dizer? Sou um teimoso do caramba. Foi uma briga de gritos que durou horas e basicamente ela defendendo Noah e dizendo que ele tem o direito às palavras dele porque é menor, mais jovem e porque teve que passar pelo divórcio traumático dos pais e tem traumas emocionais. Na verdade, não sei se isso é verdade, mas, francamente, não me importo. Eu gritei de volta, a mãe do Spencer é uma maldita caloteira, então foda você e suas desculpas. No final, isso se transformou em insultos mesquinhos e terminou com ela jogando um abajur em mim enquanto gritava que preferiria sair com um colega de trabalho dela, e eu saí de casa e fui para a casa da minha mãe. De qualquer forma, alguns dias depois isso de alguma forma chegou até o Mike, que me convidou para tomar uma bebida, e obviamente eu disse sim porque eu realmente precisava de uma naquele momento. Começamos a conversar sobre a Sherry, pelo visto, vocês estavam certos também sobre o divórcio deles. De acordo com o Mike, ele a deixou porque tiveram uma briga enorme depois que ele a pegou furando os preservativos deles. Ela queria outro filho, ele não queria, e ela estava tentando conseguir o que queria com um bebê acidental. Eles nem tinham um acordo pré-nupcial, ela simplesmente conseguiu gastar todo o dinheiro que recebeu dele antes de eu conhecê-la. Então é isso, suficiente para dizer que estou feliz por ter feito a vasectomia há um tempo. Eu protocolizei os papéis do divórcio e estou devastado, mas sei que é para o melhor. Foda-se minha vida, e obrigado por ouvirem meu desabafo, estranhos da internet. 2 semanas atrás, eu nunca imaginaria que chegaria a isso, mas deixá-la parece um peso fora dos meus ombros. Honestamente, como eu disse, estou apenas feliz por não termos filhos juntos.
Esta será minha última atualização, vou focar em ferrar ela o máximo que puder. Sério, foda você, Sherry. Eu, 74, não falo com meus filhos há 20 anos. Estou morrendo agora. Eu percebo que sou mais velha do que a maioria aqui, se não todos vocês. Mas a internet tem sido minha melhor amiga na velhice e eu frequento esse sub regularmente. Tenho 2 filhos e uma filha, 51, 50 e 44. Não falo com meus filhos há cerca de 25 anos e com minha filha há 20 anos. Eles escolheram me cortar permanentemente e eu respeitei a decisão deles. Com meu histórico de doença mental, eles tinham todo o direito de fazer isso. Eu tive problemas com transtorno de personalidade narcisista e raiva, o que levou muitas décadas para eu superar, e ainda estou lutando contra meus demônios até hoje. Estou vivendo os últimos meses da minha vida. Tenho câncer terminal e logo irei partir deste mundo. Eu prometi a eles que respeitaria os desejos deles e o fiz por 25 anos, mas no fundo do meu coração, desejo vê-los novamente, talvez me desculpar uma última vez antes de partir. Eu não sei se estou sendo egoísta, pois também posso pedir desculpas no meu testamento. Quero fazer o que é melhor para eles. Eles estarão interessados em me ver antes de eu morrer? Há bens consideráveis que tenho e estou deixando tudo para eles, então eles ficarão sabendo da minha morte. Se você puder fornecer algum conselho sobre minha situação, serei grata. Vocês são todos mais próximos da idade dos meus filhos ou netos e podem enxergar as coisas através dos olhos deles melhor do que eu. Vou começar dizendo, para que filhos cortem relações com um dos pais, esse pai ou mãe tem que ter feito algo realmente perturbador, algo tão doloroso, tão imperdoável. E para eles manterem esse silêncio por 25 anos reforço quão grave deve ter sido. Portanto, aconteça o que acontecer entre agora e sua morte, ou entre agora e eles ouvirem dos executores do seu testamento, você precisa aceitar que eles talvez nunca te perdoem, neste mundo ou no próximo. Dito isso, escreva uma carta para cada um deles. Peça desculpas. Diga que os ama. Peça perdão. Explique o que você fez nesses 25 anos para tentar se tornar uma pessoa melhor. Peça desculpas novamente. Talvez peça por um último encontro, algumas fotos ou uma carta em troca. Mas não dê desculpas pelo que quer que tenha feito, porque isso imediatamente os afastará de você para sempre. O que quer que tenha feito para fazer seus filhos te abandonarem por 25 anos, minha suposição é que é algo inaceitável. E não agite um testamento na frente deles. Qualquer legado deve ser uma surpresa e um bônus. Se você mencionar isso agora, mesmo que a intenção seja demonstrar sua contrição, parecerá para eles que você está tentando comprar o amor deles de volta. Boa sorte! E se eles não responderem, você deve respeitar isso e deixá-los em paz em suas novas vidas, sem reabrir feridas antigas. Talvez apenas uma ligação rápida da enfermeira enquanto você estiver afundando. Edição: eu nunca esperei tanto conselho e amor de vocês. Agradeço a todos e estou lendo tudo para chegar à minha decisão final. Minha namorada pediu para abrir o relacionamento e eu simplesmente apontei para a porta. Então, como o título diz, minha namorada, 36, pediu para abrirmos o relacionamento e eu simplesmente apontei para a porta. Fui longe demais? Acredito firmemente que, em um relacionamento monogâmico, quando alguém pede para abri-lo, é porque essa pessoa viu algo diferente lá fora e está pronta para experimentar em vez de trabalhar no relacionamento. Basicamente, é pegar o parceiro de surpresa. Portanto, eu, 43, estive com a Fran nos últimos 2 anos e meio, quase 2 como um casal. Pensei que as coisas estavam indo bem e estava prestes a pedir para ela se mudar, no início de abril. Mas ultimamente ela estava agindo de forma distante. Então, decidi esperar um pouco e observar. Fui traído no passado, então sou um pouco cauteloso com alguns sinais. Do nada, na última sexta-feira, ela me pediu para abrir o relacionamento, ela fez todo o seu grande discurso, e quando ela terminou a apresentação, perguntei se ela tinha alguém em mente, porque não é como se decidíssemos hoje e basicamente saíssemos com outras pessoas amanhã. Basicamente, a fiz contar o que eu já sabia, e sim, ela tem alguém em mente, o que para mim significa que ou ela já fez isso ou está tudo planejado. Então, me levantei, andei pelo apartamento enquanto ela estava tentando me convencer de que isso poderia ser bom para ambos e para nosso relacionamento. Quando ela terminou de falar, entreguei a ela uma das minhas bolsas esportivas com todas as suas coisas e disse para ela deixar a chave reserva na mesa quando saísse, que nós terminamos e ela sabe por quê.
Então, fui para o sofá e liguei a TV, tentando parecer indiferente. Ela ficou sem palavras por um tempo, prestes a chorar, mas antes que ela pudesse dizer algo, disse a ela que não queria falar sobre nada e que ela deveria sair. Assim que ela saiu, me senti péssimo, sem valor, chorei um pouco e até agora estou de luto. Meu telefone quase explodiu com todas as chamadas e mensagens que recebi de amigos de ambos os lados sobre minha reação extrema ao pedido dela. Não sei o que ela contou a eles. Então agora estou sentado, me perguntando se realmente exagerei e ao mesmo tempo lutando contra o desejo de correr de volta para ela, porque, no fundo, mesmo sabendo que meus sentimentos por ela ainda existem, a confiança se foi e não vou passar o tempo todo observando seus movimentos. Não é saudável, talvez com o tempo, realmente não sei. Antes que alguém aponte, sim, eu sei, minha reação é um reflexo de mim, não do que ela fez ou estava prestes a fazer, ou poderia fazer. Então, será que exagerei? O que você fez foi certo. Se ela não estava satisfeita com o relacionamento, ela deveria ter lidado com isso com você, e não planejando um encontro sexual com outra pessoa. Atualização. Algumas pessoas apontaram que talvez eu tenha ido longe demais, que talvez ela não estivesse ciente da minha posição sobre o assunto. Respondi a alguns, mas havia muitos comentários para responder a todos. Para esclarecer, cerca de 1 ano atrás, mais ou menos, tivemos alguns amigos em uma situação semelhante, e durante cerca de 1 mês esse foi o tema principal das conversas em nosso grupo de amigos. Toda vez que eu dizia que, para mim, era um grande não, e se alguém em um relacionamento precisa estar com outras pessoas, bem, ela deveria sair. Sobre os amigos tentando resolver as coisas, eles não estavam totalmente cientes da situação. Ontem, depois de postar aqui com minhas ideias mais definidas, fui ver um grupo deles e expliquei meu ponto. Todos eles concordam comigo em diferentes níveis, alguns queriam deixar passar, outros queriam queimá-la na fogueira, claro. Algumas garotas no grupo apontaram que eu poderia ter agido de uma maneira melhor e também houve algumas perguntas sobre se eu poderia considerar dar a ela outra chance. Mas, para mim, o principal problema não são os sentimentos. Eu sei que a amo, mas a confiança se foi e eu não quero me pegar o tempo todo me perguntando o que ela está fazendo. Depois que saí, meus amigos conversaram com outras pessoas que não estavam lá e, basicamente, as águas se acalmaram. Se você está se perguntando o que ela está fazendo, eu realmente não sei. Recebi algumas mensagens dela, mas ainda não as li e não acho que vou fazê-lo em breve. De qualquer forma, sei que não é muito, mas é tudo que tenho por enquanto. Acho que você deveria conversar com ela e perguntar o que ela achava que aconteceria, já que você sempre deixou claro que abrir o relacionamento era um grande não para você. Não acho que você reagiu mal, acho que ela é quem deveria se envergonhar para sempre por isso, espero que tudo dê certo para você. Eu não sei. Na verdade, pensei muito sobre isso. Não sei se receberia uma resposta satisfatória. Não encontro lógica, porque ela me conhecia, e ela deveria saber. Parte de mim pensa que ela queria terminar para ficar com esse cara, mas não queria ser a garota ruim que deixou um cara para ficar com outro, e talvez estivesse esperando uma reação agressiva de mim, para que pudesse sair apontando que eu era o vilão e evitar que os amigos dela a julgassem. Talvez, em alguns dias, eu esteja pronto para ter essa conversa. Mas não agora. Atualização final. Olá a todos os estranhos interessados em como as coisas terminaram. Eu não estava muito inclinado a postar outra atualização, mas algumas pessoas têm perguntado, então aqui está. Finalmente, depois de ouvir vários amigos e alguns usuários do Reddit, conversei com ela, apenas para esclarecer as coisas. Na última sexta-feira, nos encontramos em nosso local regular para tomar café. À distância, ela parecia ótima, tão ótima que eu só queria dizer dane-se e arrastá-la de volta para o meu lugar, levou muita contenção para não fazê-lo. Quando me aproximei dela, percebi a tristeza dela e que seus olhos ainda estavam irritados de chorar. Sentamos e antes que ela pudesse dizer uma palavra, pedi a ela para me contar a história completa e que, por favor, não omitisse nada, que eu precisava disso e depois faria algumas perguntas a ela e também precisaria de toda a verdade. A história é bastante básica, cerca de 2 meses antes de ela pedir para abrir o relacionamento, em sua noite de dança com as amigas, elas conheceram um cara exótico e bonito. Durante o primeiro mês, ele era o novo sabor que todas as amigas solteiras do grupo estavam experimentando, o que levava a conversas entre garotas e compartilhamento de experiências. Eventualmente, esse cara, que estava se dando bem com todas as garotas ao redor dele, fixou os olhos em Fran e começou a flertar com ela, levando-a para a pista de dança e se divertindo.
Bem, aqui é onde ela deveria ter parado as coisas, porque tínhamos um acordo nas noites de dança, de que ela deveria se afastar de qualquer cara, porque nós, caras, somos uns idiotas e é bastante raro que um cara só queira dançar. De qualquer forma, por causa da empolgação, ela se deixou levar, aproveitou a atenção desse cara e se divertiu muito dançando. Olhando a linha do tempo, isso foi por volta do tempo em que notei que a Fran estava distante. Avançando algumas semanas, as amigas dela estavam compartilhando histórias mais íntimas sobre esse cara, e isso entrou na mente dela. Ela se pegou fantasiando sobre fazer isso com ele. Ele também estava tentando se aproximar dela. Mas, pelo que ela me contou, ela não se entregou porque estava comigo. Bebidas e amigos bêbados são maus conselheiros, e uma vez que a ideia de abrir o relacionamento surgiu, elas passaram 2 semanas discutindo como me convencer, porque há muito tempo, eu tive menagens e também fizemos troca de casais um pouco, eu deveria ficar bem com a ideia de abrir o relacionamento. Mas menagens e troca de casais são coisas que você faz como casal, e por pura empolgação, pelo menos para mim, e foi há muito tempo, nos meus 20 e poucos anos. Tudo isso levou ao dia em que ela pediu para abrir o relacionamento. Ela me disse que ela e suas amigas nunca pensaram que eu terminaria o relacionamento naquele momento, que o pior cenário seria eu ficar com raiva e dizer não. Então, não é grande coisa apenas perguntar. Neste ponto, interrompi ela e disse que ela deveria saber melhor. Estivemos juntos por mais de 2 anos e sempre compartilhei meus pensamentos sobre tudo com ela, ela concorda. Nesse ponto, expliquei a ela que não terminei com ela por causa da pergunta, fiz isso porque já havia um cara, então, para mim, era uma grande questão de confiança. Se isso fosse uma preocupação que surgisse naturalmente, talvez pudéssemos ter resolvido, no pior cenário, talvez pudéssemos encontrar uma alternativa, mas da maneira como as coisas estavam, era um alerta para mim. Ficamos falando sobre o assunto por um tempo e, em seguida, comecei a questioná-la. Basicamente perguntei se ela tinha sido íntima com ele em algum momento. Ela disse que não. Se ela desenvolveu algum sentimento por ele, não, ela não tinha. E por último, se ela tinha visto esse cara novamente, isso também foi um não. Mesmo que isso não seja muito, foi um pequeno alívio. Mas expliquei a ela que não posso voltar para ela, preciso fechar isso para minha própria saúde. Também disse a ela que compartilhamos muitos amigos e não quero perder nenhum deles por causa disso, e não seria justo pedir a eles que escolhessem, então podemos agir como adultos e manter as coisas amigáveis. Se meus amigos escolherem um lado, é porque eles querem, não porque eu pedi. Ela disse o quão arrependida está, que se pudesse, desfaria tudo, mas sabia que não pode ser feito. Ela estava prestes a chorar, eu também estava. Então, foi um bom momento para pedir a conta e sair. A acompanhei até o carro dela, abri a porta para ela, apenas um hábito meu, e ela começou a chorar, não pude deixar de abraçá-la, ficamos lá cerca de 10 minutos, quando ela se acalmou, ela entrou no carro e partiu. Fiquei em choque, fui para casa, peguei meu equipamento de camping e dirigi para as montanhas, passando o fim de semana inteiro lá para clarear minha mente. Hoje de manhã cedo, estava voltando para a cidade, no momento em que meu telefone pegou o sinal, ele foi inundado com mensagens de amigos e familiares, todos preocupados porque basicamente eu desapareci, sem contar a ninguém. Respondi a todos, dizendo que estava bem, que tinha saído para acampar e que estava a caminho do trabalho. Também recebi uma mensagem dela, algo como sinto que ainda não acabamos e que ela acredita que eu preciso de tempo para superar tudo isso, e ela vai esperar na esperança de que isso aconteça. Não respondi a ela ainda, porque tenho certeza de que terminei, mas a experiência me ensinou a nunca dizer nunca. Então, por enquanto, vou levar as coisas com calma, fazer o que gosto e ver para onde as coisas me levam. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.